Olá, sejam bem-vindos aos Contos de Morfeu. Antes de tudo, eu quero saber de você. Você sonha? Com o que você sonha? Você consegue relatar seus sonhos pra gente? A gente queria que você mandasse os seus sonhos pra gente. Conta aí nos comentários, conta o que é o seu sonho, pra gente poder trabalhar com ele juntos, decifrá-lo juntos. Você sabia que o sonho pode fazer maravilhas pela sua vida? Ele não é só um arquivo do consciente, inconsciente, ele não mexe só com isso, não. Ele é muito mais que isso e ele pode sim mudar a sua vida, pode sim ajudar você a realizar seus sonhos e a deixar você mais feliz, inclusive. Nosso telefone é 940 34 31 60. Eu sou a Bruxa Ivani e eu hoje vou falar de sonhos. Esse é o assunto de hoje. Ninguém enviou grandes sonhos para a gente decifrar, mas então vamos falar mais sobre eles. Mas eu quero mesmo que você curte, compartilhe e olha, manda para todos os amigos também. Então vamos lá, o que eu anotei aqui para a gente falar hoje? Os sonhos, eles são recados dos deuses. Eles falam das entidades, ele fala da deusa, dos deuses mesmo em si, do Deus que você segue, de Deus que você nunca viu. Ele fala também da nossa ancestralidade. Se comunicam conosco através dos sonhos, familiares mortos. Você às vezes sonha com um lugar que você nunca viu, com gente que você nunca viu, com situações que você nunca presenciou, com práticas sexuais que você abomina. Vou até marcar aqui para depois a gente falar. O nosso universo onírico, ele é muito grande, muito forte. E ele também pode trazer lembranças de vidas passadas. Lembranças para fazer com que você se lembre no aqui e agora, né? Coisas que você combinou lá e que não está fazendo ou que estão te escapando. Além de tudo isso, ele também faz um checklist do nosso dia, colocando na sua mente, trabalhando na sua mente coisas que você percebeu, mas que não ficaram no consciente. Coisas que você não viu com os olhos ou não prestou atenção. Ele também arquiva isso e fala com você através disso. Então vamos agora falar dos recados dos deuses. O que seria recado dos deuses? De entidades ou da deusa ou do deus. Geralmente quando você tem um sonho com os deuses, com entidades, principalmente se você for médium, né, com orixás, eles falam sempre de ordens, sempre faça. E ó, você deve fazer mesmo, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eles são muito interessantes, para quem é médium, é sempre, né, que tem sonho com entidades, sempre, sempre, sempre. Eles falam o que a gente deve fazer, sempre visando a nossa evolução ou o que a gente está fazendo de errado também. Eles pedem para a gente melhorar o mundo, fala das nossas obrigações, dos compromissos kármicos, fala de magias, eles ditam magias, eles mostram como fazer as magias no sonho, né? Eles nos lembram o tempo inteiro da nossa missão e do nosso propósito. É muito interessante a gente sonhar com entidades quando você é médium, porque ele dá um direcionamento da tua vida espiritual. É nesse tipo de sonho, se você trabalhar, por exemplo, num centro de umbanda, sua pombagira vai pedir as roupas, ela vai mostrar como são as roupas, ela vai mostrar o que ela usa, ferramentas de trabalho. Às vezes eles nos levam para o astral inferior ou até para Ruanda. Então é muito comum quem trabalha na Umbanda sonhar, por exemplo, com uma mata fechada onde se conversa com um índio, que a gente chama de caboclo, né? Ou leva para alguma aldeia e você participa de um ritual. Participar de um ritual de iniciação é muito comum do lado de lá, sem precisar passar pela iniciação do lado de cá. Eles também colocam, vou até comentar com vocês um sonho que eu tive uma vez.
Logo no comecinho da minha mediunidade, eu sonhei com um negro pequeno, o rosto dele não sai da minha cabeça até hoje. Ele chegou para mim, chegou o preto velho pai Joaquim e falou: eu trouxe uma pessoa para te conhecer, ele vai te ensinar uma coisa, presta muita atenção no que ele vai ensinar. E o preto velho sumiu. E esse outro negro, ele falou para mim assim: eu vim te ensinar a voar. E ele corria comigo numa estrada de asfalto escura e ele subia e voava. E eu tentava várias vezes correr, subir e voar, mas era uma dificuldade até que eu consegui voar. Passou isso, uns 2 anos depois, eu fui passear de férias a Salvador e vi esse negro numa das lojinhas em Salvador. Não aguentei, corri atrás dele, falei para ele que eu tinha sonhado com ele. E aí era um africano. E ele conversou como podia, porque ele não falava direito ainda, ele tinha acabado de chegar aqui. Conversou comigo, amenidades, tá? Mais um ano depois, eu precisei me especializar em algumas coisas africanas. Fui atrás de lojas que vendiam produtos africanos e quem eu encontro lá? O mesmo homem que já estava aí falando um português melhor, já dando aulas na USP, e eu acabei fazendo as iniciações de Ifá, de Egbé, das grandes mães, de Exu e Obatalá, com essa pessoa que foi uma pessoa muito importante na minha vida. Então, é esse tipo de sonho que deu um direcionamento. Na realidade, ele me ensinou a voar, sim. Tá? Depois dele, eu alcei voos maiores na mediunidade. E você também pode fazer isso porque é só prestar muita atenção. Você está pensando que foi só esse? Não. São muitos os exemplos dos sonhos que a gente tem. Por exemplo, a entidade que sai do muro e te dá uma data e você vai atrás e você descobre um monte de coisa e desvenda muita coisa da tua vida, do seu trabalho espiritual, de pessoas que você ama ou até dos seus clientes. Preste muita atenção quando você tiver sonhos com entidades, são mensagens da deusa. Com Hecate, então, eu sonho direto, porque ela realmente fala através dos sonhos. Não é só Hecate, mas eu tenho mais afinidade com deusas escuras, né? Então é mais fácil para ela. Agora, roupa de pombagira, quando eu não vejo ela voando, né? Eu vejo realmente nos sonhos as ferramentas, equipamentos, às vezes que eles precisam, uma comida. Então, sempre vejo fazendo uma comida, às vezes não tem muita certeza se é fubá, ou se é milho, se é quireira, ou canjica, mas mostra como faz e depois a gente vai atrás para seguir isso daqui. Então, o sonho é uma ferramenta fundamental para quem exerce a mediunidade e ela deve ser levada muito a sério. Agora, é lógico, por isso que eu peço para escrever, porque nem sempre você tem que sair fazendo tudo que você vê nos sonhos. Às vezes você tem que pensar sobre ele, refletir sobre ele, para ver se é conveniente ou não, ou ter maiores informações, incubar esses sonhos, pedir para alguma entidade ou divindade que você siga, né? Se aquilo é viável e se é só daquele jeito mesmo ou teria mais alguma outra coisa. Sempre tenha esse cuidado, porque de repente você pode seguir cegamente, alguém invade o seu sonho e manda você fazer alguma besteira. Todo cuidado é pouco. Sonhar com familiares mortos, coisas que ficaram pendentes no âmbito familiar. Os familiares, eles são engraçados, né? A nossa civilização aqui, a nossa cultura a maioria é católica ou cristã, e eles são, os cristãos, os católicos, eles crescem muito reprimidos, porque é baseado no pecado, né? No pecado, no inferno, tá? Então tem uma repressão muito grande dentro dessa religião. E eles acabam não fazendo ou não dando vazão às coisas que eles querem fazer ou agindo de forma contrária até ao que eles queriam, devido à educação, devido aos dogmas religiosos. Então é muito comum
sonhar com o morto da família, dando ordens como se ele ainda fosse seu pai, sua mãe, ou tentando obrigar você a agir da forma como eles agiam, né? Ou fazer alguma coisa das quais eles se arrependem de não ter feito. Aqui é um problema. Por quê? Imagina o seu pai que tinha um problema com o seu marido, por exemplo. Aí ele não conseguiu ir para o lado de lá porque deixou coisas a resolver aqui e ele começa a assediar o seu marido. Isso é muito comum. Nessa, ele entra nos seus sonhos e começa a te dar determinações do que você deve, de como você deve agir com aquele familiar ou com aquele seu marido. Isso é assim, perigoso. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque os seus sentimentos são os que vão nortear suas ações. Depois não vem falar, foi meu pai que mandou. Quando a pessoa morre aqui, ela encerra aquela ligação de pai e mãe. Pai, mãe e irmãos, eles servem para coisa aqui na Terra, mas não para o lado de lá. Então ele serve para a vida que você viveu aqui, ó. Quando ele morreu, ele deixou de ser seu pai e sua mãe, viu? Ele é um espírito do seu grupo, mas ele não tem acesso sobre você e você não tem que obedecê-lo. Eu lembro uma passagem também aqui, eu sonho muito com meu pai e com a minha mãe. Toda vez que vai acontecer alguma coisa importante, o meu pai, ele fala comigo, né? A minha mãe vive me pedindo desculpas do modo como as coisas se processaram na minha infância e na minha adolescência e até na vida adulta. Eu me dava bem com ela e tudo, mas não era a oitava maravilha, claro, né? Filha sempre tem algum problema com a mãe. E ela sempre me pede desculpas em sonho. E eu falo para ela no sonho e falo quando eu acordo: eu não tenho que te perdoar. Porque eu não tenho mesmo que perdoar. Ela fez o que ela achava que devia fazer. Agora, se ela não tá bem com o que ela deveria ter feito, não é um problema meu, é dela, porque eu realmente aquilo não está me importando. Mas ela insiste que algumas relações familiares poderiam ter sido diferentes se elas tivessem tido outras escolhas ou outros comportamentos. Então, eu não posso me responsabilizar pelo que ela não fez. Eu não tenho obrigação disso, como você também não tem. É uma coisa que ela, depois de morta, vai ter que resolver com aqueles que ela protegeu, com as escolhas que ela fez. Eu não tenho que perdoá-la, não tenho por que perdoá-la, tá? E se eu falar te perdoo, é mentira, porque eu não tenho nada para perdoar, então não existe esse fator perdão. Cada um faz o que quer, pelo menos nesse caso. Com relação, e ela sempre fala, ela fala muita coisa de bruxaria, ela está sempre envolvida nas coisas relacionadas à ancestralidade feminina. Então ela me traz muita coisa de ancestralidade feminina. Já o meu pai, eu tive um sonho muito engraçado com meu pai uma vez. Fazia uns meses que ele tinha morrido e eu ouvia em casa, assim, acordada, né? Ah, mas via, ficava meio assim, não fazia nada, porque os mortos têm dificuldade de falar com a gente, viu? Eles não falam torto e direito, como você vê, pai de santo, ao morto me disse. Difícil, o morto fica parado, assim, olhando sua cara. Por isso que assusta, tá? Ele não fala, não, tá? É difícil falar. Você pode sentir, tá? Mas ele falar, abrir a boca, muito difícil. E ele ficava parado olhando para minha cara. E um dia, num sonho, eu andei com ele por um mato, por uma trilha, e tinha um córrego com uma pontezinha de madeira e uma cerquinha de arame farpado. Sabe aqueles portãozinhos de sítio que é dois pauzinhos, arame farpado no meio, você faz assim, você passa, você amarra o portãozinho ali de novo? Aí ele chegou conversando, dando instrução, tá? Quando chegou naquele portãozinho para atravessar a pontezinha, ele falou assim: agora eu vou por aqui e você continua o caminho. A gente se encontra, mas vai demorar muito para a gente se encontrar. Mas você não vem comigo. E ele passou esse portãozinho, atravessou aquela pinguela, né? Aquela pontezinha de troncos,
Quando ele chegou do outro lado, que era uma coisa curtinha assim, ele deu com a mão e desapareceu. Aí eu demorei alguns anos para vê-lo novamente, tá? Mas assim, ele falou assim, aquela foi a hora que ele passou realmente, que ele foi embora. Meses depois, meses, meses, meses. E a gente acha que morre e vai pro céu, né? Tá, demora. Mas isso aqui é bem interessante. Agora, uma coisa interessante aqui, ó, você tem que fazer, quando eles falam alguma coisa, eles querem que você faça alguma coisa, você faz se você quiser ou se puder, desde que não interfira na sua missão, hein? Desde que não interfira na ética, que não interfira na vida dos outros ou que você pense realmente daquele jeito. Eles não têm domínio sobre a sua vida, tá? Isso é muito importante que você saiba, porque senão você obedece gente que não chegou num lugar bom ainda. E sonhar com lugares que você nunca viu? Você tem que observar todo o contexto, clima, roupas, quem estava junto, mas via de regra são sonhos premonitórios, né? Eles geralmente são festas, aeroportos, estações, onde passa muita gente, desastres, acidentes, uma infinidade de coisas com pessoas que você nunca viu, inclusive ali, tá? Mas eles sempre estão dando uma premonição. Sempre presta muita atenção na mensagem. Eu sonho muito com aeroporto, muito, 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 muito com aeroporto. E eu acabo sonhando assim, com situações, depois da pandemia, na segunda leva da pandemia aí, eu sonhei com uma situação com homens vestidos com aquela roupa branca, né, soltando fumaça com uns equipamentos. Eu sabia que ia vir outra, e eles batiam nas pessoas, arrombavam as portas com os pés, e eu sabia que vinha uma outra onda diferente da primeira. Foi assim que eu descobri muitas coisas sobre a pandemia, foi assim que eu sabia que eu não ia pegar Covid e que ninguém ligado a mim ia pegar, como ninguém pegou de verdade, né? Os que estavam realmente ligados a mim não pegaram. E quem pegou, não pegou perto de mim, pegou bem longe de mim, porque não seguiu as regras do que eles tinham me dito no sonho. Mas eles sempre falam de coisas que vão acontecer. Presta muita atenção, porque eles são com muitos detalhes. Eles falam de massacres, inclusive de atentados, de possíveis resgates, de coisas perdidas. É só prestar atenção no que se fala, nos locais. Você vai fazer uma relação de coisas ou suas ou da sociedade em que você está inserido, que você pode ajudar a resolver. Com pessoas desconhecidas, presta atenção, elas falam de você o tempo inteiro. Presta atenção, ela está falando de você, ela está falando com você, né? Mas ela invariavelmente ela vai falar sobre você, sobre os seus anseios, sobre sua coragem, sobre sua falta de coragem. Então, de repente, você vê um casal brigando, presta atenção na briga. Ela vai falar de alguma coisa que está dentro de você que você não consegue resolver. E isso aqui funciona muito, mas precisa assim... não vai falar assim, isso não tem nada a ver comigo. Anota, pode ter a ver com você dentro de algumas semanas, alguns meses. Aí você vai lembrar, assim, era assim que era para agir. Aí presta atenção e conserta a situação ou corrige o andamento das coisas. E sonhar com animais? Eu sonho muito com cachorro, com tartaruga, com peixes e com pássaros. Toda vez que eu sonho com papagaios, com aquele papagaio do Congo, ou papagaio verde mesmo da Amazônia, eu falo com caboclos. Esses papagaios, eles falam comigo como se fossem entidades. E eles falam dos nossos instintos e dos nossos desejos inconfessáveis. Isso aqui é muito legal. Coisas que são viscerais para nós, né? Aqui você não pode esquecer também
se você trabalha com mediunidade, que cada bicho ele corresponde a uma entidade ou algum deus. Você já deve ter visto Atena, por exemplo, com uma coruja, as grandes mães com o pássaro preto, a Malévola com o Jefferson do lado o tempo inteiro, sempre Xangô com um leão, uma pantera no lugar de um Ogum, cachorros pretos como Exus de cemitério. Isso deve ser levado em conta, sim, e prestar muita atenção, porque ele fala da parte instintiva. Então, coisas que você pode não perceber, mas que tem que cuidar das reações, né? Coisas que você tem que sentir, não entender. A gente fez um tarô dos animais, aliás, até um curso, né? Sobre o tarô dos animais. Montamos um livro, fizemos o tarô e que fala muito sobre essa parte instintiva e ajuda muito para você que sonha com animais ou para você que quer conhecer mais o assunto. Só dá uma ligadinha para cá, ele está à venda aqui, é da Alma da Floresta. Dá uma ligadinha no 940 34 31 60 e você vai ter acesso a esse tarô dos animais. Pega para mim ali, Jorge, o tarô ali, ó, o primeirinho. Aí eu mostro para você o primeiro. Tá, isso. Aí você vai ter uma ideia do que é. Obrigada, Jorge. Aqui, ó. Esse aqui é o tarô dos animais brasileiros. Vamos abrir aqui. É bem interessante porque tem aqui, ó. Vamos ver uma coisa fácil para vocês, que é uma coisa que a gente sempre sonha. Ali, né? A anta. Então, por exemplo, aqui tem o desenho e o que a gente fala da anta. É um poema sobre a garota solitária, né? A anta, ela fala da inteligência. Quando a gente fala é uma anta mesmo, está se referindo à inteligência. Então a gente colocou aqui tudo que se relaciona, né? A palavra-chave da anta é ponderação, é pioneira, memória, gentileza. Ela é responsável por abrir caminhos. Ela fala da inteligência, da aceitação. E assim a gente aprende mais sobre os animais, né? E consegue desvendar melhor os nossos instintos e os nossos sonhos, inclusive. Outro sonho muito recorrente, olha, eu falei que eu ia falar pouco, mentira, menti. Outro sonho muito recorrente é sobre sexo. Quando você está muito tempo sozinho, você sonha com sexo no começo. Depois apaga e ele vira instinto. Você sonha com animais. Sonhar com órgãos sexuais, sonhar que está tendo relação, sonhar que tem relação com uma pessoa que você não conhece, ou com alguém que já passou na sua vida, ou com alguém que é parente seu. Tudo isso vai falar do seu instinto e das suas insatisfações. Nem sempre insatisfação relacionada a sexo. Fala também de gravidez, quando é assim, e de novos projetos, tá? Principalmente fala da autoestima, de como você se vê, dependendo da sua situação nesse sonhar. Então é um sonho importante, mas que nem sempre tem a ver com o ato sexual. Interessante, né? O sonhar é uma coisa muito interessante e é uma coisa que a gente tem que cuidar melhor. Ele faz como um saneamento na nossa mente, um saneamento na nossa alma e na nossa vida. E ele ajuda a gente a viver melhor. Então, daqui para frente, você vai sonhar de verdade, entender o recado dos deuses e fazer a sua vida mais feliz e mais fácil de ser vivida, porque você tem agora um grande aliado que é a sua psique, o seu instinto e Morfeu, os seus sonhos. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso assunto, mas escreve seu sonho aí se você tem um sonho recorrente. Vamos desvendar isso junto, ou sonho de alguém, ou que escutou. Conta pra gente, curta, compartilha, marque os amigos. A gente espera você na próxima vez, no próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau.